Bom dia! Algum tempo sem gravar, algum tempo sem postar o vídeo, voltando com o Gasto Total, falando agora de liderança. Meu nome é Marcelo Drummond e aqui você vai encontrar o que há de melhor para te ajudar nesse processo de desenvolver a liderança. E eu não falo só para você que é gestor, que já é supervisor, gerente, coordenador, diretor, mas eu falo para você também que está tentando subir na carreira, ser promovido ou simplesmente melhorar a sua liderança, a sua forma de liderar, porque liderar não é só liderar para o mundo corporativo, só para as empresas, né? A liderança a gente usa em todos os dias da vida, a gente usa na família, com os amigos, até para liderar nós mesmos. Se você tem um negócio também é importante. Estou participando de um estudo junto ao CRA aqui de Minas Gerais sobre liderança e espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, mas sim com a forma como esses gestores, como esses líderes que têm mais espiritualidade no dia a dia, conseguem ter mais resultados, comandar organizações com mais sucesso, por mais tempo, e qual que é o impacto disso hoje no nosso mundo e o quanto isso é importante. Então, eu destaco aqui algumas características, vou trazer aqui algumas características que vão ajudar bastante a você desenvolver sua liderança, desenvolver esse aspecto no seu dia a dia. Primeira característica que a gente notou e que eu trago aqui para vocês é o seguinte: foco nas pessoas. Quando você tem foco nas pessoas, realmente as coisas começam a melhorar no seu dia a dia, no clima e tudo mais. Mas por que eu falo isso? Muitas organizações, a maioria delas, não existe se não tiver alguém trabalhando. Isso não vale só para essas empresas que criam influências digitais por IA e sai vendendo. Estou falando para qualquer empresa no mundo normal. Aí nós estamos falando das vendas, shoppings, hotéis, restaurantes, comércios de bairro, escolas e também indústrias, né? Então você tem as relações entre um líder, um liderado, um gerente, um supervisor. É importante que isso seja feito de boa qualidade. E o foco nas pessoas começa por aí. Algum tempo atrás eu assisti a palestra do José Roberto Guimarães, quando ele treinava a seleção brasileira de vôlei feminino, e ele queria muito vencer as cubanas, e ele começou a fazer uma percepção um pouco diferente do que o esporte trazia na época. Ele começou a observar como as atletas chegavam. E ele conta esse caso muito importante, porque dali ele conseguiu medir comprometimento, medir algumas coisas. E ele falava que a análise ela tem que ser feita desde como a pessoa trata o seu uniforme, se estava muito amarrotado, se estava bem, estava limpo, estava cheiroso, tudo isso. E também como que a pessoa lidava com o todo, né? Um atleta ele precisa estar com o seu potencial máximo ligado na hora do treino, na hora do jogo. E ele percebeu que uma deficiência da seleção brasileira era treinar braço, força nos braços. Então a gente tinha impulsão, tinha defesa, mas o ataque, né, precisava de ter um gás. Então ele contou que precisava fazer esses treinos de força no braço, mas as meninas tinham muita resistência porque a família, as pessoas em volta iam achar o quê? Delas com o braço forte e tal. Então, quando ele começou a falar sobre isso, ele entendeu que ele tinha que ter o foco nas pessoas. E quando ele entra para o foco nas atletas, na vida das atletas, na história das atletas, ele envolve a família, os familiares, o namorado, quem convivia com elas, e aí ele começa a conscientizar da importância delas estarem focadas e treinando especificamente algumas coisas que ele ia pedir a partir dali. E aí ele conseguiu o apoio da comunidade que está com as atletas, e aí o comprometimento mudou, a forma como o clima organizacional daquela seleção foi mudando a ponto dele conseguir esse êxito e ser campeão algumas vezes com a seleção. Parece que não tem relação com o nosso dia a dia, mas tem. Tem muita relação com o dia a dia nas empresas, tem muita relação com o nosso dia, porque quando você tem foco nas pessoas, você começa a respeitar a história, as crenças, os hábitos, e quando você tem uma equipe, você tem que colocar o foco das pessoas no objetivo, no seu resultado. Não com uma cobrança desmedida, mas entendendo quais são as reais capacidades de cada membro da equipe, quais são as limitações e principalmente tirar
Muitas vezes o foco de um com o outro, que aquilo ali começa a dar comparação, da fofoca e causar mais problemas, vai colocar o foco individual em cada um. Saber que se o fulano começar a competir com o Beltrano, em algum momento, esse não vai ficar saudável. Então, sempre tratar individual, sabe? Sempre estar perto, olhando nos olhos e transparente. Ser transparente com seus liderados. Isso é muito importante. E se você não é líder, se você não é gerente, se você é só um membro de uma grande equipe ou pequena e tal, começa a perceber essas características, começa a executar isso, começa a ter foco nos resultados, nas atitudes e não falar de características da pessoa, nada, não entra por esse caminho, porque isso aí tira o foco do resultado. Então, em uma das minhas últimas empresas que eu trabalhei, eu tinha uma equipe totalmente diferente. Eu tinha pessoas com várias características diferentes uma das outras e todos muito diferentes de mim, inclusive. Então, o foco do trabalho foi trazer todo mundo para um objetivo, realmente tirar todas as distrações, não botar energia em nada que não seja o resultado, a venda, colocar aquilo como a paixão do dia. Nós estamos aqui para quê? Eu não estou aqui para defender minha ideia de futebol, minha ideia religiosa, não estou aqui para conversar sobre quem está pegando o quê, nada disso, mas nós estamos aqui para trazer uma experiência para o cliente, trazer uma forma nova de encarar isso. E aí a gente ia em cima de todas essas características, todas esses objetivos. A primeira coisa que eu destaco é o seguinte: isso vem desde lá do Richard Branson, que começou nas empresas dele a não cobrar tempo, mas a cobrar resultado. Né? Quando você contrata um vendedor de 8 às 18, por exemplo, e aí ele chega 8 e 1, 8 e 5, aí você vai lá e fica doidando com ele lá, cara, e mata o dia dele, coitado. Não, você chega para ele, cara, e aí, como é que vai ser hoje? Porque geralmente o cara que está chegando atrasado, se ele é um cara de comprometimento, ele já se matou por dentro ali, ele já se puniu, ele já chega louco. Agora, se é um cara que está descompromissado, está fazendo de propósito, todo mundo já sabe quem é, então corta o mal pela raiz, chega, faz o feedback, faz o processo certinho, seja transparente e vê se tem jeito. Teve, beleza, não teve, vamos lá, mas eu preciso que vocês entendam que a liderança hoje, ela precisa estar muito mais focada no resultado, nas pessoas, no comportamento com que elas vão entregar aquilo, do que simplesmente ficar cobrando os processinhos. O grande líder hoje, ele vai entender que quanto mais ele trouxer a liderança dele, trouxer a equipe para um resultado, e esse resultado precisa estar condizente com o que a empresa está pedindo, isso vai, o que é a verdadeira saúde da empresa, isso vai trazer uma longevidade na sua liderança, na saúde da sua equipe, porque aí a gente entra em outros detalhes. Hoje tem muita empresa que está muito focada nos seus processos internos e está perdendo a visão do externo. Então o concorrente cresce, outras vertentes crescem, os seus melhores funcionários saem, ela perde essa visão do que é realmente importante, o foco nas pessoas, e começa a botar foco em processo, começa a contratar consultorias mirabolantes, começa a inventar moda, começa a achar ruim que o cara não respondeu um e-mail tal no dia certo e tal, não está olhando aquilo. Só que é o seguinte, dependendo da operação da empresa, se for uma indústria, produzir mais, com menos gasto, com mais eficiência, diminuindo, aumentando a sua margem, é isso que importa. Se for uma venda, se for uma área de vendas, proteger a margem, trazer resultado, botar o dinheiro, bater as metas, é isso que importa. Muita empresa está perdendo isso daí, porque o foco sai das pessoas, sai do seu resultado e começa a ir para processo e tudo mais. Então, se você é um liderado e está numa empresa que você não está sendo ouvido, que o seu resultado não está importando, se está importando mais como as pessoas estão se relacionando, se os processinhos estão sendo... Fica ligado, porque essa empresa pode estar encolhendo, pode estar perdendo o mercado. Porque a empresa que cresce é a empresa que realmente entrega valor, entrega experiência. Isso não tem como sair de tratar bem as pessoas, de ter o foco nas pessoas. Uma das principais características do líder, isso é uma coisa que eu falo no meu livro lá em 2015, que é a escutatória, né? Não existe esse termo, mas é saber escutar, saber ouvir as pessoas com atenção, prestar atenção.
Muitas vezes, o líder não escuta, não tem a sutileza de entender o que está acontecendo e muitas vezes, a maioria delas, a ponta da empresa, né, ou seja, quem está na linha de frente, ele traz com mais agilidade as mudanças que estão acontecendo, os problemas que vão cair para a empresa. E se o líder não tem essa sutileza de prestar atenção, de ter a velocidade de agir, tem a velocidade de passar esse problema adiante e resolver, simplesmente achando que ele é o dono da verdade e se fechando para essas coisas, ele não consegue evoluir. Bom, e por último, tem uma situação muito interessante que os líderes precisam ficar atentos, e muitas vezes a gente mata essa característica, eu já fiz isso, tá? É não ouvir a própria intuição. Sabe, às vezes quando você fala assim, cara, eu tenho esse desafio, se eu fizer dessa forma, eu tenho certeza que vai, mas você fica com receio, porque às vezes é muito fora da caixa, ou às vezes é muito dentro da caixa e tá óbvio demais, aí você não avança na sua ideia. Então os grandes líderes ali, eles foram obedientes a essa intuição. Eles foram determinados, eles apostaram nessa intuição. Então, quantas vezes falta um pouco mais de coragem para a gente apostar nisso, né, naquilo que a gente acha que está aí, aquele sentimento que veio e desse jeito vai dar certo. Às vezes você está numa indústria, tem um projeto que você pensa, cara, se a gente fizesse dessa forma. Tem até um filme muito legal que eu gosto de indicar, que é o Flaming Hot, ele está na Disney. É um filme baseado em fatos reais, da Elma Chips, sobre na verdade, o cara ele era faxineiro, era o chão de fábrica, faxineiro, e ele deu uma dica, deu uma ideia, e ele foi tentando pelos caminhos normais. Ele chegou pro encarregado dele, o encarregado dele riu da cara dele. Ele chegou pro um dos caras que ele tinha abertura lá, de engenheiro da fábrica, também não deu tanta ideia. E um dia ele teve a coragem e a ousadia de ligar pro presidente, porque ele viu um vídeo que o presidente encorajava todo mundo a ter atitude. O presidente ouviu o que ele falou, pediu para ele as sugestões. Esse cara fez um negócio muito louco. Vocês têm que assistir o filme, não vou ficar dando spoiler, mas mudou a vida não só dele, que mudou radicalmente, mudou muito bem a vida dele, da família, mas simplesmente salvou uma empresa que estava em vias de falir. Assistam esse filme, é muito, muito importante. Pessoal da indústria, pessoal da venda, pessoal de hotelaria, de qualquer setor, todo mundo tem o potencial de mudar, de melhorar, de trazer um ambiente melhor, um resultado melhor. Todo mundo, tá? Isso é muito importante. Então, esse é o recado de hoje, são essas características aí eu achei importante trazer para vocês, para a gente melhorar a qualidade da liderança. E outra, a liderança transforma, liderar transforma. Invista na sua liderança, invista no seu desenvolvimento para que você melhore todos os outros. Você melhore seus colegas de trabalho, melhore seu chefe, melhore seus liderados. Tá bom? Grande abraço, até mais.